Aqui no episódio 2, a ideia é a gente abordar o fato de que a importação de veículos mudou completamente o mercado automotivo brasileiro. O Brasil prosperou nesse sentido porque, à medida que você tem carros melhores, você tem situações mais seguras, depois foi exigido airbags, né? Tem uma série de coisas que agora a gente fala assim, nós estamos em 2024, mas quando você fala em 1990, você está falando de 34 anos atrás. Né? É uma outra pegada, os carros eram mais frágeis, menos tecnológicos. Né? Hoje a gente tem uma relevância tecnológica muito grande, né, que aconteceu, e antigamente não existia tanta tecnologia em termos de comunicação, né, que hoje o carro praticamente tem lá o seu notebook, ali, o seu laptop ali dentro para GPS, para tudo. Antigamente não. Né? E eu acho que a grande mudança que existiu nessa época foi que a hora que você traz o carro como pioneiro, você acaba sendo a vitrine de todo o sistema. Né? E essa, eu acho que foi a estratégia que eu estava falando do avião, foi que enquanto alguns importadores estavam vindo via navio, o Grupo Regino trouxe via avião e atropelou todo mundo, quer dizer, chegou 30 dias antes. Tinha uma linha de chegada também aí já, né? Já era uma competição muito ferrenha, mas a marca BMW, ela nasce aí, numa história do Brasil também, né? Se você imaginar que o primeiro carro é um BMW, eu acho que evolui até no sentido de start, né? Você começar com um produto tão bom, tão cobiçado que até hoje. Então, a BMW, ou BMW, né, os antigos falam BMW porque é Bayerische Motorwerk, né, motores de Bayerische Motor, né? E a BMW também está correto falar, porque você está lendo as letras, né, BMW, também não é errado. Mas a BMW, ela trouxe eu acho que um contexto para o Brasil, em termos de tecnologia, muito apurado para a época. Né? Uma cobiça, era um carro assim fantástico em termos de tecnologia, e eles estavam acertando já o carro que seria estrela, que seria o CB41, que é o mais conhecido 325. Hoje ele está sendo mais comercializado como 320. É uma questão de motorização, né? É uma série 3, o primeiro número é a série, e os dois últimos é a motorização. Então é uma série 3, motor 2.5. Né? E hoje é uma série 3 2.0. Enfim, isso é uma nomenclatura alemã e ela traz o contexto só para o cara entender a motorização. Né? Então foi uma época que a gente trouxe esse carro, virou uma vedete ali da importação. Teve até um fato interessante, porque o carro, como ele veio do cargo, ele veio com uma chave geral quando ele chegou no hangar. E o pessoal deixou travado o carro. E ele tem um chicote com a chave geral, que eu falei, né? E as chaves depois dentro. De sair do avião. Saiu do avião, estava lá no pátio do aeroporto. Você imagina. E parado. Parado. E todos os repórteres no saguão esperando a estrela chegar. E ele não chegava. E eu, como eu convivia com o pessoal de oficina, essas coisas, eu era muito curioso nesse sentido. Eles já tinham me contado como abrir o carro de forma externa, sem chave. Eu fui lá, fiz, não vou nem falar como é que é mais ou menos, mas eu abri a porta e liguei a chave geral, o carro acendeu, ligou, aí eles falaram não. Aí o pessoal que estava lá falou, não, agora você leva lá para o saguão, vai dirigindo com ele. Aí eu manobrei o carro para o saguão. Cara, me senti um superstar, né? 15 minutos de fama, né? Foi 15 minutos de fotografia, de filmagem, foi um negócio assim escandaloso. E esse foi a história do primeiro carro chegando. Foi muito bacana documentar isso, né? Fazer parte disso, né? Porque depois disso tudo, você imagina, os outros carros ficou mais fácil de compreender, porque
À medida que você marca um gol, você praticamente ganhou a partida, né? Só você não tomar nenhum gol contra, né? E eu acho que enche também um pouco a adrenalina, ela te pega de... Eu já fiz o mais difícil. Eu comecei. Exato. Então aquilo acaba que vai contagiando também, né? Você faz um gol, você quer fazer mais, você quer golear, né? Você quer golear. Abriu a porta. Abriu a porta. Não, e você chacoalha a equipe toda, porque todo mundo tinha uma expectativa, não é só os donos da Regina. Todo mundo que participou criou aquela expectativa do carro chegando, de ir para o aeroporto. Então foi um sucesso, cara. Foi uma coisa assim muito importante para o legado do Brasil, no sentido de importação. Porque ali é o divisor de águas entre uma proibição e a liberação oficial de importação, que trouxe todos esses benefícios da competitividade. Bom, Fernando, então teve a primeira venda que você fez, né? A primeira BMW vendida aqui em São Paulo. Depois você vai a Brasília, conquista o cargo de diretor, pavimentando mais um pouco dessa estrada aqui no Brasil, né? Ali em Brasília. E depois disso, você retorna a São Paulo por conta do Breno. O que aconteceu? Conta pra gente. Então, o Breno estava para nascer. E eu queria que ele nascesse paulistano, né? Como eu sou. E aí eu liguei para o pessoal, a gente conversou, expliquei o caso, e aí a diretoria falou, não, vem para São Paulo, você atua bem aqui em São Paulo também, vem para a gente... Tinha acabado de montar uma loja nova na Lorena, na Alameda Lorena, nos Jardins, e você vem para cá, vem trabalhar aqui e vamos vender aqui. Tá bom, tá bom. Aí eu voltei para São Paulo, foi um processo muito legal, porque, óbvio, eu nasci aqui, tenho todos os costumes do paulistano, e quando eu começo na Regina, lá na Lorena, a velocidade de venda, cara, a gente já estava estruturado e foi um negócio, assim, impressionante, cara. Enquanto eu vendi lá 60 carros durante um ano, teve um mês que eu vendi 30 carros. Quer dizer, eu vendi metade da frota vendida lá, eu vendi no mês. A velocidade que a gente estava impondo pela estrutura que a gente já tinha criado, pela fama que a gente já tinha e que a BMW já estava conquistando, porque entra um modelo novo, que é a CB41, que é a 325, que foi um sucesso mundial, foi assim um negócio impressionante. Tinha venda todos os dias, assim, muita venda. E né? Com esses preços aí. Essa aí era a tabela. É legal. Esse daí eu resgatei... Aí você pode ver, Alameda Lorena, né, que era na Cerqueira César ali, o nosso showroom. E o que é bacana a gente ter essa noção, né? Quando você vende aqui, ó, uma 320, tá? Ela custava $70 mil. $70 mil. Hoje, a câmbio de 5,5 que está agora, você faz ideia o que é. É um carro super caro. Não era assim barato, era caro o carro. Mas o volume era muito grande porque nós acabamos vivendo 14 anos numa demanda reprimida, né? Não tinha oferta, só tinha um pessoal de poder aquisitivo que não podia comprar. A hora que abriu a porteira, foi assim muito grande a situação, porque o público só podia consumir o que? Diplomata, era o Opala, era o Volkswagen, era o Passat, era não sei o que lá. Carros muito aquém do BMW. Então não era um problema de dinheiro, era um problema de categoria mesmo. O pessoal queria produtos melhores e pagavam caro por isso. Né? Aqui, o que a gente tem de imposto aqui dentro é impressionante. O primeiro ano foi 85%. De imposto de importação, fora o imposto que era cascata, que você ainda tinha IPI e ICMS. Então era muito alto a punição de você trazer um carro importado, mas pelo menos estava aberto. Né? Então o pessoal pagava, valia a pena pagar, porque não ia ter outra oportunidade. A vida passa, né, Cauê? O que acontece é isso, porque não adianta você ter um bolso cheio de dinheiro e ficar esperando a vida passar. Então, a gente vende sonho, a gente vende
uma coisa gostosa, que é você desfrutar a sua vida. Se você tem o privilégio de ter dinheiro para fazer isso, faça, porque a vida passa. Então, essa coisa da gente olhar e falar assim, nossa, mas o cara pagou tão caro. Tão caro como? Você acha que ele vai viver para sempre? Não vai. Então, a gente viu isso, eu assisti de camarote isso pós-pandemia. A pandemia ensinou muita gente. Muita gente teve aí a infelicidade de falecer, né? Um parente e tudo mais. E eu acho que depois, pós-pandemia, a gente criou uma outro tipo de identificação com produtos caros ou com situações de consumo, que você fala, nossa, mas por quê? Sim, porque é a chance que você tem. Você não vai ter outra. Até onde a gente sabe, né? E vem cá, deixa eu te perguntar. Essa bagatela que se pagava na época, né? Não, se for olhar para hoje, né? Poxa, convertendo um outro produto aí para 200, 300 mil que seja, vai ser difícil a gente encontrar as mesmas características nessa faixa de preço hoje de um produto desse, concorda comigo? Então, assim, quando você coloca em dólar, era em dólar, tinham pagamentos em dólar, você recebia, isso é uma curiosidade minha, você recebia em dólar. Papel moeda mesmo. O Pix da época que a Thaís falou, o Pix da mala época. Com dólar. Com dólar. Corria todo esse risco, né? A gente contava muito dinheiro, tal, porque existia já uma reserva do pessoal em dólar, em casa. Era um procedimento meio que padrão, porque a gente passou por muita inflação, a gente passou por muita tormenta financeira. Então, quem podia tinha uma reserva técnica em casa e tudo mais. E os câmbios também facilitavam a transformação para dólar. E o pessoal comprava porque era uma moeda forte e era exigida porque o valor era dólar, né? Aí contava e ficava com o dedo. Aí contava e ficava com o dedo verde, né? Porque o dólar te dá aquela sujeirinha dele, se ele for real, se ele for verdadeiro, né? E a gente acabava o final do dia com a mão até suja de tanto contar dinheiro. Era uma coisa muito gostosa de ver, que parece que você está num filme, naqueles filmes de máfia, né? Que você vê aquele dinheirama entrar e tudo mais. Tinha risco realmente, né? É isso que eu pensei. E isso aconteceu até na nossa loja da Lorena. Entrou um meliante lá com uma arma na cintura, só que ele não puxou a arma, ele deixou assim, e ele ficava olhando. A gente tinha uma sala de estar, eu estava na primeira mesa, né? Quando ele entrou, tinha uma moto logo na vitrine. Quando ele entrou, uma atitude muito suspeita, dava para ver a silhueta da arma. Então o pessoal de cima já tinha chamado a polícia, tudo, porque sabia que não era coisa boa. E aí eu levantei para atendê-lo no sentido de segurar ali o máximo possível para ele não dar a voz de assalto, né? E ele ficava olhando para o fundo da loja e não olhava nem mais para a moto. Por quê? Porque a gente estava com uma cliente naquele dia com um cachorro enorme, era um dog alemão, o cachorro parecia um cavalo lá dentro. E aí ele ficou com medo de puxar a arma, porque ele não sabe a reação de um cachorro, né? E ele não puxou a arma, fez mais 2 perguntas sobre a moto e foi embora. E graças a Deus não deu nada. A polícia chegou 1 minuto depois, Cauê. 1 minuto depois o cara já tinha vazado. Não pegou. E essa moto, por coincidência, 1 mês depois eu vendi essa moto para o Almir Klink, que é um cara de aventureiro pra caramba, né? Ele já deu a volta aí. Ele já atravessou o Oceano Atlântico com um bote, né, cara? Com a remo. Imagina uma loucura, né? E aí eu tive o prazer de vender. E a outra coisa inusitada é que ele, avançando no tempo, né? Isso foi em 91, né? 92. 30 anos depois, vai na Altstar comprar uma Land Rover. Estava lá, no showroom, reconheci o Almir e falei com ele, olha, eu vendi a moto para você lá na Lorena, não sei o que lá. Ele falou, nossa, Fernando, não fala isso, eu me arrependo de ter vendido, era uma moto que eu amava, tal. Então a gente tem muita coisa assim de um cliente chama outro, muita coisa de emocionante, né? Essa daí foi uma emoção que ninguém quer passar, né? Mas
acabou trazendo outras peculiaridades no caminho, né? Mas tinha emoções boas também. Que assim, pô, vocês fizeram lá um volume de vendas que, em comparação de Brasília, como você citou, sei lá, você fez um volume em um mês que fazia, quer dizer, metade do que vocês fizeram um ano em Brasília. E aí teve o Salão do Automóvel também, que acho que foi outro recorde para vocês, não foi? Foi. O Salão do Automóvel foi um marco muito importante para a gente, porque era a primeira apresentação oficial da BMW no país. Existe uma série de regras que a BMW impõe, né, no sentido de apresentação, de como é que vai ser o stand, o local do stand, é tudo muito bem detalhado. E a gente fez um stand maravilhoso lá, já no primeiro ensaio, e a gente tinha que levar os carros para lá. E o que aconteceu? Um dos carros, o mecânico deixou cair uma peça entre o motor e o radiador. E estavam lá os alemães. Os alemães vieram para ajudar essa passagem pelo salão do automóvel. E eles começaram a desmontar o radiador para tirar a peça. E a gente tinha lá na verdade, ele era chefe de oficina da Chevrolet, já fazia parte da BMW também. Percebeu o problema, pediu licença para os alemães, pegou uma régua dessas de caderno mesmo, ele estava mascando um chiclete, prendeu o chiclete na régua, foi lá, grudou na peça. Eu vi, cara, puxou a peça, entregou, não precisou desmontar o carro. Os alemães ficaram de boca aberta. A criatividade do brasileiro é uma coisa fantástica. Então você imagina, o cara tirou com chiclete a peça, que era o importuno da hora, né? A gente precisando levar os carros para o salão. E o Emílio, que era o chefe de oficina lá, resolveu o problema num passe de mágica, né? Então, teve situações assim muito inusitadas, né, que você resolve não da forma europeia, alemã de se viver, mas de uma forma brasileira, né, que ali já era ultra criativa, já era outra criação. O foco é em resolver. Agora, como a gente cria aqui, né? É impressionante, cara. E o legal é que essas histórias da Lorena que você contou, também estou me lembrando até dos nossos off-topics e tal, das nossas conversas, é que assim, cara, me parece que a Lorena foi uma época de ouro quando você me conta, porque, poxa, teve o lance do volume que vocês faziam, teve o lance de clientes como você citou que vocês venderam, que são personalidades, são pessoas icônicas, deve ser super legal vender para um cara desse, ouvir as histórias e tal, e também teve esse fato do Salão do Automóvel, e salvo engano foi aqui que vocês trouxeram o Washington Oliveto e deram aquela porrada que a gente estava falando de reposicionar a concorrência com aquela analogia ao americano, o carro americano com o uísque paraguaio, né? Exato, foi que criou aquele preconceito de quem estava trazendo de Miami. O pessoal aos poucos foram tirando o pé, apesar de ser mais barato o carro, criava-se esse preconceito. Ninguém quer comprar um carro que amanhã você vai ser... o cara vai tirar sal que você comprou o carro que era mais baratinho ou que era falsificado, né? Então, uma coisa que foi realmente relevante para o nosso sucesso de vendas, né? Sim. Isso foi muito importante. Teve assim, Cauê, teve muitos clientes, imagina, né? A gente vendendo 1.000, 2.000 carros, de repente passar para 3, para 4 mil carros, o volume de histórias que se cria. Eu vendi carros assim para um torneiro mecânico. O torneiro mecânico, cara, ele chegou com as unhas todas cheias de marca de graxa e tal. Talvez uma pessoa hoje até não tratasse bem uma pessoa assim pela indumentária. Ele sentou comigo e levou a BMW, comprou a BMW. Ele tinha dinheiro para comprar. Ele me contou, ele falou, é o sonho que eu estou realizando. Isso era 91, 92. Era um carro caro, vocês viram aí os valores, é um negócio impressionante. E ele realizou, o carro ia demorar um pouco para chegar, ele comprou os tapetes do carro para mostrar para os pais que o sonho dele tinha sido realizado. Cara, é um negócio muito emocionante, porque você está falando de um torneiro mecânico. Então, assim, teve casos muito emocionantes, casos assim hilários, lógico, mas esse caso foi emocionante. O outro caso que teve
que foi do José Carlos Araújo, que ele era conhecido como Zé Milionário. Ele entrou ainda na loja da Lorena e ele me falou que precisava de um carro para dar de presente, mas precisava dar naquela semana, né? Era uma 540 e ele explicou o caso para mim. Era um amigo dele que estava com uma fase de câncer terminal, não ia durar mais que uma semana, e eu precisava dizer se eu conseguiria dar esse carro. Era um momento muito importante, né? Para ele, para o amigo e principalmente para mim que estava fazendo a venda. Eu precisava ter muita responsabilidade nessa hora. Aí eu fui até a diretoria na Regino, conversei com o Tony Regino. Ele é o que eu falo das atitudes rápidas, né? Ele olhou e falou, olha, eu tenho esse carro. O Tony tinha um estoque dele particular lá de carros também. Ele falou, eu tenho esse carro. Eu falei, Tony, eu preciso da garantia. Você me libera esse carro? Ele falou, pode pegar os carros, eu vou te liberar. Liberei o carro, consegui entregar o carro a tempo pro José Carlos. Ele conseguiu dar o presente no hospital pro cara e ele recebeu, deu tudo certo. Uma semana depois o amigo dele veio a falecer, mas o que ele queria fazer, ele conseguiu, que era dar o presente. Então, assim, ali foi um feito muito legal que aconteceu, um negócio muito emocionante, né, que deu certo. E faz parte de todas essas vendas, né, Cauê? É uma coisa assim, cada venda é uma venda, cara, é uma história, é um negócio bacana que aconteceu. E depois nós nos tornamos amigos, ele passava toda hora que ele podia na loja. Acabei indo muitas vezes almoçar no escritório dele, que era ali perto, na Doc Lobo. Ele reuniu o pessoal na sexta-feira, pessoal todo de investimento. Ele investia muito na bolsa, né? Aí um belo dia eu falei, Zé, me dá uma dica aí, né? Eu estou começando, quero ganhar uma grana. Ele falou, anota aí, filho, anota aí. Põe no índice e tal. Eu falei, mas o índice você não pode perder tudo? Ele falou, pode. Eu falei, não, então deixa. Tá? Ele falou, olha, eu conheço só 2 pessoas que nunca perderam na bolsa. Deus e Jesus Cristo. O resto sempre vai ter um cara que perde na bolsa. Então ali foi muito engraçado porque houve toda essa amizade com ele e a gente ia almoçar muitas vezes. Ele queria fazer um negócio muito para frente na época, que era montar um dealer com só automóveis pronta entrega. Ele era louco para montar uma concessionária Mercedes com só carro pronta entrega. Tipo o mercado americano, a placa já tá isso. pum. Você vai lá, escolhe a cor, entra no carro e leva embora. Como está acontecendo com o Tesla lá nos Estados Unidos. Legal. Né? E aí ele tinha uma mesa cativa lá no Latambuí, que é um restaurante aqui na 9 de Julho muito conhecido em São Paulo, muito bacana. E eu acabei vendendo para Carla Bola, que é uma das donas do restaurante, ela e a Cláudia. E aí a gente vai vendo a net, né, de vendas como é muito grande, né? Você vai vendo quando você fala de Brasília, quando você fala de São Paulo, mas as pessoas bem-sucedidas acabam se cruzando, né, fazendo uma net que na época era muito difícil, porque pela comunicação, hoje a gente tem aí uma comunicação muito ampla, né, muito abrangente, mas talvez não com tanta qualidade como daquela época. Talvez não tão profundo. Mas é legal, porque isso acabou virando um ativo seu, sim, né? E esse ativo, cara, eu quero que você pegue esse ativo e vem comigo no seguinte, vamos falar de AutoStar? Uhum. Porque até agora a gente está falando da Regino e toda essa sua trajetória e tal. E eu vejo muito, através das suas histórias, que quando você... a AutoStar, basicamente, para mim, ouvindo as suas histórias, foi assim, a junção de alguns ativos que você já tinha construído ao longo dessa história nesse mercado. Quer dizer, um capital intelectual, um capital relacional que você trouxe, consolidou e, junto com os seus sócios, fez a AutoStar ser quem é a AutoStar. Quer dizer, aquele primeiro ponto de venda icônico no Jardim Europa, na Rua Colômbia, não é isso? As primeiras vendas que eu tive na AutoStar foram na Rua Colômbia, né? Então, assim, a gente estava muito próximo, né? Porque a Lorena é muito próxima da Rua Colômbia, então eu praticamente desci algumas ruas
mudei de casa, né? Mas só que com uma vantagem de já entrar como sócio, né? Essa experiência, eu acho que acabei trazendo muita coisa para o AutoStar no sentido de velocidade, né? Algumas vantagens que a gente tinha de ter os... assim, eu estava dentro de uma casa que eu sabia onde estavam as gavetas, eu sabia onde estavam guardadas as coisas nos armários, né? Então, para facilitar para o AutoStar foi muito legal, porque eu tinha os pontos chaves de acesso, como eu consegui aquela venda lá do José Carlos, eu também tinha algumas facilidades para conseguir ir para a AutoStar. Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tive na Regino foi a velocidade de decisões, o jeito de você colocar as coisas para o cliente, né? A forma o carinho que você tem numa transação financeira, o cara saber que você está zelando pelo investimento dele, né? Porque é um investimento, né? Pode ser 100% lazer? Pode. Mas é um investimento. O cara está cuidando da vida dele, da saúde mental dele, do desfrute. Que o cara trabalha na vida com objetivo. Objetivo de viver bem. Essa é a vantagem de você trabalhar, construir a sua independência financeira, constituir uma família, né? Essa é toda uma ordem das coisas, que não significa que todo mundo tem que seguir essa ordem. Mas é uma tendência, né? E essa forma de agir com o cliente, você acaba fidelizando. Quando você não só cuida dele bem, mas cuida bem do dinheiro dele. Porque é importante você saber desse cliente o que ele vai querer no sentido da compra dele. Qual é o objetivo disso? Parece um negócio meio simples, né? Mas ele é delicado e ele é importante. Porque muitas vezes, muita venda que pode dar um desastre no sentido de eu não estou gostando, não gostei, ou ter uma reclamação por falta de conhecimento da pessoa, do cliente. Porque se você gastar 5 minutos com ele para saber aonde ele vai, o que ele vai fazer com o carro, você tem a obrigação de saber. É uma forma de você captar a necessidade de uso dele. E aí você vai saber se esse carro é grande, se ele é pequeno, se ele vai ter autonomia, né? Hoje nós temos o problema da autonomia dos carros híbridos, dos carros elétricos. É muito importante você captar o que ele está precisando para saber, não, ok, aí você dá a sua opinião técnica, ok, beleza. Ele é o dono do dinheiro, ele tem a decisão dele, né? Ele vai comprar o que ele quiser, o dinheiro é dele. Mas a hora que ele é bem assessorado, ele lembra de você. Ele vai, em qualquer situação de compra, se ele puder fazer com uma pessoa que dá uma boa assessoria para ele vai consultar. Isso é fatal.